E hoje se inicia um novo ciclo com a chegada do Pedro. Tá? O Pedro está conosco há 5 anos, participando desse projeto, né? Projeto muito difícil. A gente chegou aqui no fim de 19, com esse desafio gigantesco, que era fazer a Arena MRV. Logo depois começou o Covid, que fez com que o desafio ficasse ainda maior, né? E a gente vem, sabe, pessoal, ao longo desses, agora 6 anos à frente do clube, procurando fazer o melhor, né? Acho que muitas coisas boas foram feitas, obviamente erros foram cometidos, muitos aprendizados, né? Passamos aí há 2 anos atrás por um episódio importante, que foi a constituição da SAF, que deu um respiro para o clube, né? Mas não foi um movimento definitivo. Todos vocês sabem que a gente ainda tem um balanço ou uma situação financeira delicada, né? Que foi melhorada após a SAF, e a gente vem trabalhando ao longo deste ano incansavelmente para poder fazer um novo movimento. E parte desse processo a gente avançou, né, com a cláusula de diluição da associação, porque esse era um empecilho para a gente fazer um novo movimento. O Brasil continua sendo um contexto não tão, não diria atrativo, né, mas com rol de investidores menor, né, por não termos uma liga estruturada. Agora está chegando o Fair Play, que vai ser um movimento importante, né? Então ainda é um cenário não trivial a atração de investidores para entrar no futebol brasileiro. Mas a gente avançou com várias discussões, né? A família sempre muito envolvida nesse processo. A gente já falou muitas vezes o tamanho da nossa participação, que começa aqui com a doação do terreno desse estádio, enquanto não SAF, nós já falamos também que a família, antes de, inclusive, poder ter SAF, a gente colocou nesse clube uma quantia relevante de dinheiro, sem correção alguma, né, sempre olhando com muito carinho para esse clube, querendo construir um legado, né? E aí veio a SAF, a gente aumentou esse aporte para acelerar um pouco alguns processos, né? E continuamos avançando. E a gente espera, né? Aí quem sabe no primeiro tri do ano que vem, talvez um pouco mais para frente, dar um novo passo para que o Atlético fique com um balanço um pouco mais limpo, né? Não significa que a gente vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez. A gente tem uma expectativa que em algum momento dos próximos meses a gente possa dar um novo passo, né? E deixar a nossa situação um pouco, ou diria, bem mais tranquila, né? Bom, posto isso, eu queria convidar aqui o Pedro. Por favor, Pedro. Bom, Pedro, ele trabalhou na UI como sócio de esportes da UI por muitos anos, e ele tem um legado enorme no esporte. Ele está conosco pela UI já há 5, 6 anos, é uma pessoa que eu conheço bem, um profissional de altíssimo nível, e que eu tenho a certeza que ele vai dar continuidade a esse trabalho, né, sem ruptura, mas obviamente querendo deixar o legado dele, querendo colocar as digitais dele no projeto, e com o objetivo, né, Pedro, de construir, de dar um passo para frente, sempre, né, a cada ano. Não é fácil, temos desafios importantes, mas com a sua chegada, com a sua condução, com o time que nós temos, certamente a gente vai continuar avançando, né, nesse projeto, nesse legado,
nessa paixão que é o Clube Atlético Mineiro, né? Os acionistas continuarão dando todo o suporte, né? Eu já falei isso algumas vezes, isso é um projeto de vida, sabe, gente? Não é um projeto de um ano, de fato é um legado, é uma paixão pessoal, minha, do meu pai, da família, tem uma participação também do Sérgio, do Renato, do Ricardo, do Conselho, enfim, todo mundo querendo o bem desse clube, todo mundo trabalhando para o bem desse clube, né? E a gente quer muito, né, que a cada ano esse clube continue avançando. E o Pedro vai conduzir esse processo daqui para frente. Eu tenho certeza que fará com muita competência. Então, Pedro, te desejo, né, o melhor, você tenha muita resiliência, muita garra, né, e competência eu sei que você tem, e você será parte importante desse projeto e vai marcar uma era importante aqui dentro. Tá? Então, tudo de bom, sucesso para a gente, né? E agora te deixo aqui na mesa com essa batata quente para falar com a turma, né? Falar algumas palavras para a nossa massa, né? Mas muito sucesso para você e para a gente, ok? Obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui toda a confiança, todo o respaldo, né, todas as conversas que toda a estrutura do clube, não só acionistas, mas toda a diretoria, o Bruno, né, nesses primeiros momentos aqui no clube. Para mim é um orgulho, é um privilégio fazer parte aqui de um clube com tanta história, né, com pessoas tão capacitadas, tão boas, com tanta história. E para o meu momento de carreira, conversei bastante com todo mundo, eu me sinto um privilegiado. Então, acho que esse aqui é um projeto fantástico, né? Eu pego um legado do Bruno que por muitas vezes tem um que a gente chama um trabalho invisível, né? Um trabalho por trás que foi tão fantástico, né? Um momento histórico do clube, seja a conversão para a SAF, a inauguração da arena, enfim, tantas coisas boas acontecendo aqui no clube, e eu me sinto muito feliz, muito honrado em ter recebido esse convite, né? E aceitei esse convite exatamente pelo fato de que eu acredito que aqui a gente pode fazer um projeto fantástico, tá? Que o clube seja uma referência em várias frentes, e por isso eu estou muito feliz, né? Eu trabalho aqui no setor, eu sou um profissional do setor do futebol especificamente. Eu trabalho há mais de uma década, né, quase 2 décadas nessa indústria, né, quase sempre prestando consultoria, né, acabei trabalhando com quase todos os clubes de séries, né, da Série A principalmente, né, vários projetos também fora, de investidores que entravam no Brasil, enfim, de reestruturações, de planejamento estratégico. Fui líder do grupo de trabalho agora do Fair Play financeiro, né, nesse último ano pela CBF, e vejo aqui o Atlético como um potencial gigantesco, tá? Então é por isso que eu estou aqui, por isso que eu trouxe minha família para cá, né? Eu morava em São Paulo, trouxe minha família para cá, exatamente porque eu acredito que a gente pode fazer algo diferente, tá? Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui, estou aberto aqui para a gente poder discutir, debater sobre diversos pontos, tá? Obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia a todos. A partir de agora a gente vai abrir para as perguntas, pedindo sempre para quem for perguntar se levantar em direção à câmera da Galo TV, tá bom? Bom dia, Pedro, Thiago, do canal Thiago de Araújo. Você que foi um agente, né, tanto dessa questão do fair play financeiro, ajudou a fazer toda a legislação da SAF. Queria saber como conciliar toda essa responsabilidade, né, que você prega daqui para frente, com a alta performance do esporte, que é do futebol, e também com investimentos, porque para se ter resultado, a gente sabe notoriamente que você também tem que ter investimento. Como equilibrar essa balança? Obrigado, bom dia. Excelente, bom dia, obrigado pela pergunta.
vamos pensar no seguinte, né? Há uma correlação direta, né? Financeira e performance, não há como fugir, né? Então, quando a gente discutiu bastante, não só o planejamento estratégico aqui do clube, né? Ainda como consultor, e agora desse lado da mesa, como é que a gente consegue ser o mais eficiente possível dentro da nossa realidade, né? Então, seja por conta da receita, seja por conta da nossa estrutura atual, seja por conta da dívida que nós temos, né? Como é que a gente consegue buscar esse equilíbrio em termos financeiros, ser sustentável, sem perder a performance, né? Afinal de contas, a gente, né, aqui é um clube de futebol, a gente vive de resultado, né? Então, como é que a gente busca esse equilíbrio? Então, a gente está fazendo diversas reuniões, não só com o Paulo Brax, com toda a estrutura do futebol, o próprio Luiz da base, exatamente para entender como é que a gente consegue ser o mais eficiente possível, pensando que hoje nós não temos a maior receita do futebol brasileiro, né? Nós não temos o maior caixa do futebol brasileiro, então por isso a gente tem que ser mais cirúrgico, né? Então estamos discutindo bastante como é que a gente consegue fazer isso, obviamente sem perder a performance, porque afinal de contas é o nosso foco. Bem, Pedro Faria, Tempo Esportes. Para além disso que você acabou de falar, dos resultados, da necessidade dessa performance em campo, esse ano o que a gente viu foi, de certa forma, um afastamento por parte do Atlético, da torcida. A gente teve os piores públicos da Arena MRV nesse ano, pode se justificar também pelo que a gente viu em campo, mas nunca foi da torcida do Atlético se afastar do clube desse jeito. Como vocês estão planejando recuperar essa confiança, esse sentimento de pertencimento do torcedor junto ao time para essa próxima temporada? Excelente, excelente, Pedro. Nós debatemos bastante isso, né? E aí um dos pontos que nós discutimos bastante nós queremos nos aproximar mais da torcida. Quando eu falo nos aproximar, é a gestão como um todo. Ouvir mais a torcida, entender quais são as necessidades, né? E aí não é só por conta da performance. A performance é uma consequência, né? Mas a gente tem que entender que essa SAF aqui, ela não é que nem as outras SAFs. Nós estamos falando aqui de uma estrutura na verdade, que a gente não tem investidores, a gente tem torcedores, né? Como o próprio Rafa comentou agora há pouco, né? Que são pessoas que querem o bem do clube, eles não estão preocupados em dividendos, em lucro, eles estão preocupados em deixar um clube sustentável, de alta performance, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa ouvir a torcida, é o nosso maior ativo, né? O clube vive por conta da torcida, né? Por isso que eu falo que é uma SAF diferente das outras, porque a gente precisa entender quais são as necessidades, quais são os anseios. Então, por isso, entre diversos debates aqui internos, né, nós vamos colocar em pauta e em prática, e acho que até antecipando aqui um pouco do anúncio, um conselho da massa. Nós queremos que participe, que a torcida, que a massa esteja desse lado da mesa, porque de fato ela faz parte, né? Ela talvez seja um dos pilares, mestres, né, de um clube de futebol, ainda mais do Galo, que nós estamos falando aí de 9, quase 10 milhões de torcedores. Então a gente quer ouvir. Então, esse é um dos pilares da gestão que nós estamos discutindo, não só o pertencimento, mas a aproximação. A gente quer entender, porque muitas coisas que a gente está vendo recentemente, na verdade, são uma consequência, né? Então, a gente vai trabalhar mais nas causas, entender o que está acontecendo, de que maneira a gente consegue alinhar expectativas, que isso é fundamental, né? Mas esse é um dos, se não o principal pilar, um dos nossos focos aqui. Pedro, André Repsoldi, do canal do Rap Show. Pedro, o Atlético, saiu recentemente uma notícia no qual o Atlético tem um débito, por exemplo, com um clube palestino. E outros clubes também, o Atlético se encontra como devedor. Diversos especialistas dizem que sem um aporte financeiro imediato, o Atlético é insustentável para 2026 diante da questão de receitas, recebimento e etc. O aporte, ele entra nesse primeiro 3 meses da sua gestão, ou ainda é uma coisa a se ver para frente, e como vai ser feita essa gestão de emergência, uma vez que há uma necessidade de se contratar, o fair play financeiro entra a partir de janeiro, e as dívidas que não estiverem inscritas na CBF vão gerar uma trava de contratação. Gostaria de saber disso e muito obrigado. Eu que agradeço, André. É até curioso, né? Porque eu liderei a parte técnica, né, do fair play, né, e depois houve o convite aqui do Galo, eu brinquei com eles, falei, quero ver se funciona esse fair play, né? E a grande verdade é o seguinte, desde o primeiro dia que eu entrei aqui, principalmente com o Thiago, né, o financeiro, o Paulo, né, o executivo da estrutura do futebol, a gente está fazendo todas as contas possíveis e impossíveis para entender, não só no âmbito
financeiro no ano, né, porque a regra do fair play é pagamento em dia, né, o primeiro ano esse é o principal foco, mas como é que a gente encaixa um fluxo que de fato se adeque, né? Quando eu falo um fluxo, algumas vezes é um descasamento, né, de entrada e saída de recursos, né? Não sempre a receita ela não é, né, todo mês a mesma coisa, então há esse descasamento. E a gente tem discutido bastante como equalizar, né, ou mitigar os riscos nesse sentido, né? Nós tivemos um ano difícil, né? Esse ano no Galo foi muito difícil, e o próximo ano também é um ano muito desafiador. Tá? Em termos de estrutura de capital, né, quando você fala de aporte, essa é uma outra pauta, né, como o Rafa comentou até agora há pouco, né? A gente está discutindo todas as alternativas possíveis, sabendo que a gente mora num país que a taxa de juros é de 15%. Né? Então, a dívida ela pega muito forte quando a gente pensa em despesa financeira e ela tira o dinheiro do futebol. Essa que é a grande verdade. Né? A gente acaba pagando juros e perde competitividade, perde performance. Então, como é que a gente consegue trabalhar essa estrutura de capital? Então, nós estamos trabalhando muito forte para que, nesse primeiro semestre, a gente já consiga ajustar, pelo menos, essa parte, para que a operação ou o futebol seja o menos afetado possível. Ainda mais que agora a gente tem uma regulação vinda de fora, né? Não é mais apenas, né, gestão do Galo, agora a gente tem um órgão regulador que faz isso e que, de fato, as penalidades são bem sensíveis. Então, desde o dia 1, a gente tem trabalhado muito como casar esse fluxo para evitar que nós não consigamos cumprir os requisitos mínimos, que é o fair play principalmente. Tá? Mas, de novo, estrutura de capital a gente está avançando em algumas alternativas e a operação ela demanda um pouco mais de tempo, né, para equalizar, porque principalmente a gente tem contratos, né, é diferente de outros setores, né, que você fala assim, eu vou fazer uma reestruturação, eu mando embora, faço um monte de ajuste de custos de um dia para o outro. Não, aqui num clube de futebol a gente tem que buscar mais eficiência, né, onde alocar os recursos. E aí o Paulo está fazendo um trabalho fantástico nessa linha, junto com o Sampaoli, né? Então, os dois estão fazendo todo o planejamento no âmbito técnico, né? Com o apoio do Thiago no financeiro e eu agora no sentido de gestão, para que tudo se encaixe. Porque, afinal de contas, vai ser mais um ano desafiador, mas agora a gente não tem mais tanta margem de erro como tivemos nos últimos anos. Bom dia, Pedro. Breno Galante. Primeiro, sobre a questão do organograma do Atlético, com a saída do Vitor, virar um profissional para essa posição, ou, de repente, o Paulo Brax poderia assumir as funções do Vitor em relação à próxima temporada, investimento, né, do time. O torcedor espera um time competitivo. Vocês já pensaram em qual vai ser o nível de investimento em cima do orçamento para a folha de pagamento? A gente está vendo reformulação, cortes aqui no Atlético. Como é que está esse pensamento? O que o torcedor pode esperar de investimento para o time no próximo ano? Excelente, excelente. Quando a gente fala em reformulação, é até curioso, né? Porque ontem mesmo a gente fez um bate-papo aqui com todos os funcionários, né? E muitas vezes reformulação, principalmente para fora, está ligado com desligamentos, né? E não necessariamente, né? Obviamente que a gente já viu alguns movimentos nessa semana, né? Acho que todos aqui têm essa ciência, mas tem muitas situações de realocação, né? A gente até estava brincando que algumas vezes a gente tem o melhor lateral direito aqui, né? Mas ele está jogando de meia, né? Então a gente fala, esse meia não é tão bom. Não, é que na verdade ele está em posição errada, né? E aí eu falo em todos os âmbitos, né? Inclusive administrativo, né? Então a gente está discutindo área a área, né? Como buscar essa eficiência que eu estava comentando agora. Sobre o departamento de futebol, o Paulo ele já está liderando todo o planejamento do próximo ano, como comentei, junto com o Sampaoli, né? Bem alinhado quando a gente pensa em integração com o Luiz da base, tá? Então a gente tem uma unidade única do futebol, tá? Então esse é um dos pontos que a gente está discutindo bastante, como integrar mais o futebol profissional com o da base, né? E o Paulo é o líder dessa frente, né? Obviamente a gente tem uma estrutura de governança no qual as decisões são mais, quando eu falo colegiadas, né? Porque você tem um âmbito técnico, financeiro, estratégico, tá? Mas ele é o líder dessa estruturação para o próximo ano. Bom dia, Eduardo Guerra, da Web Rádio Galo. Eu queria só citar o Muzi nessa pergunta, acho que tem um contexto. Muzi, você está indo embora hoje, mas um dos maiores sonhos do torcedor atleticano, falando como torcedor, era ter um estádio, uma casa. Talvez você não seja tão reconhecido hoje, porque o clima geral não é tão bom, mas seu nome vai estar sempre gravado na história do clube pela sua briga, sua garra pela construção do estádio. Falando isso,
O torcedor atleticano ainda parece que não reconheceu essa casa como a sua casa, como eu sinto, como eu fico emocionado quando eu estou aqui dentro. Eu quero saber, no final do ano, depois de algumas derrotas, que são normais, como o Vitor explicou, acho que essa relação com o torcedor ainda quebrou um pouco mais, está mais fria, está até, eu digo, rompida. Acho que sócio-torcedor vem diminuindo, público no ano passado 12 mil, venda de 5 mil antecipado. Vocês têm uma estrutura assim, bem formada, uma ação emergencial, porque sem essa torcida esse time não vai longe, para trazer o torcedor de volta, principalmente para o estádio, para o sócio-torcedor, envolver o torcedor de novo no processo de uma casa tão linda que a gente tem, que hoje não está sendo valorizada. Não pelo torcedor, pelo contexto total. Claro, claro. Obrigado. Eu que agradeço. Esse é o ponto-chave que até foi também alinhada com a pergunta aqui do Pedro. Foi a aproximação com a massa, de fato, entender quais são as necessidades, o que a gente está pecando, né, o que de fato a gente tem aqui de melhoria, é um ponto-chave. Eu acho que esse afastamento, ou essas críticas mais recentes, elas estão alinhadas com isso, né? Elas são uma consequência disso. Tá? O que eu posso dizer e aí o Bruno está aqui, né, como e eu sou obviamente suspeito, e agora mais suspeito ainda para falar, o trabalho que é feito aqui na Arena é inimaginável, em todos os sentidos. Tá? Não estou nem dizendo só de operação de jogo, mas de manutenção. Isso aqui é um negócio maravilhoso. Tá? E a gente tem que ter muito orgulho, porque eu confesso que assim, eu conheço muitas arenas, muitas mesmo, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo. Essa aqui é um negócio diferente, tá? Um negócio diferente, com vários sentidos, né? A gente estava brincando agora há pouco sobre acústica, né? Nós debatemos bastante e esse é um projeto também prioritário para a gente, né? Na Leste, né? Ajustar a acústica, porque a gente viu a diferença que faz. E o Galo, com a torcida aqui dentro, né? Se você pegar qualquer estatística, né, ele se torna um clube extremamente poderoso e difícil de ser enfrentado. Só que, para isso, ele precisa da torcida. Essa é a grande verdade. E o que a torcida quer? A torcida quer exatamente isso. Então, o que a gente está falando do Conselho da Massa é um pouco isso. A gente quer trazer a torcida, entender, se aproximar, fazer com que ela faça parte aqui da gestão. E aí eu acredito que seja até uma consequência, que a gente consiga trabalhar em conjunto, porque, afinal de contas, acho que é o interesse em comum de todos. Né? Acho que todos estão do mesmo lado nesse sentido, né? Torcida, gestão, toda a operação da Arena. Então, acho que é um ponto-chave aqui para a gente, tá? Para esse próximo ano. Pedro, Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. A minha pergunta é em relação a um pouco que o Breno perguntou, em relação aos investimentos no futebol. O ano passado, o Atlético fez investimento na primeira janela, um investimento até considerável, né, em relação ao que o clube pode fazer, mas se colocou agora no final do ano pela própria diretoria que teve alguns erros ali na gestão aí dessas contratações. Vai ser mais ou menos dessa forma? A ideia do clube financeiramente é fazer uma primeira janela, como foi do ano passado, com mais investimento, e com relação à folha do grupo para o ano que vem, para a gente ter uma ideia, ela vai ter que diminuir, ela vai ficar do mesmo jeito, vai aumentar com relação à folha salarial e também ao investimento nessa primeira janela? Ótimo, ótimo, Cláudio. Eu acho que o grande mantra que nós temos aqui é eficiência. Tá? O investimento foi feito no último ano, né? Eu acho que agora a gente está tendo uma visão muito mais de futuro, menos daquilo que foi feito ou que a gente deixou de fazer. Tá? O Paulo está discutindo bastante, a gente tem um centro de inteligência, né? O SIGA. O SIGA, cara, eles têm dados assim, inimagináveis, né? Eles têm toda a tecnologia, conhecimento, processo. Então, está sendo feito um trabalho muito cirúrgico, tá? Nesse ponto. Eu não vou falar números, porque de fato a gente está debatendo, tá? A gente está provavelmente até o final da semana que vem a gente vai ter uma visão mais clara, porque a gente também está vendo o fluxo, né, que foi a outra pergunta, como é que a gente faz esse casamento de fluxo. Não adianta a gente falar, a gente vai ao mercado, contratar, ou fazer se a gente não tiver esse fluxo bem definido. Né? Então, por isso, a gente está fazendo toda essa reformulação, mas pautado muito com o SIGA, dados, integração no futebol, base profissional, né? O Paulo, Sampaoli e Luiz,
né? Mas nós temos que ser mais certeiros, né? Nós vamos ser mais certeiros exatamente porque hoje a gente não tem um faturamento de 2, 3 bilhões, né? Então a nossa margem de erro é menor. Então por isso a gente está num trabalho bem forte para diminuir ao máximo o número de erros que vai, né? Erros vão ocorrer, mas a gente tem que diminuir ao máximo, porque senão a gente não vai ser competitivo. Pedro, bom dia, bem-vindo, Marcos Geves do canal Bica Galo. Por mais que você seja um profissional conhecido, respeitado no âmbito corporativo e financeiro e também no esportivo, você nunca teve à frente o posto, o chapéu de um CEO de um grande clube de futebol. Como é que você está se preparando para lidar com isso em relação à pressão que é lidar com algo de um métier diferente, que é um clube de futebol, que você lida com paixão, você lida com sentimentos do torcedor, em detrimento desse mercado corporativo, financeiro, que é muito mais frio e muito mais calculista de se lidar do que efetivamente sentimental, como é o mercado do torcedor. E sobre o SIGA, o Paulo Brax, ele continua liderando o SIGA depois da saída do Rodrigo Weber? Em relação à minha experiência, obviamente tem muito aquilo que está na mídia e aquilo que muitas vezes ocorre no dia a dia, né? Como comentei, eu estou há quase 20 anos aqui no setor, né? E não só em parte financeira, tá? Mas inclusive em parte desde estratégia, parte técnica, né? Entre processos, entre outras coisas. Então, assim, não existe muitas novidades, que eu quero dizer assim, não é uma coisa nova para mim, né? Obviamente, ao mesmo tempo, quando a gente traz, né, um histórico corporativo, né, como você comentou, é importante a gente ter o equilíbrio e a dosagem daquilo que é a paixão, né, aquilo que é a emoção e aquilo que, de fato, tem a razão. Tá? E isso é uma coisa que eu cobro e vou cobrar que todos tenham, porque uma dosagem para que a gente tome as melhores decisões, né? Nem sempre a melhor decisão dentro de um clube ela é 100% racional, né? Que acho que esse é o ponto, né? E a gente tem que entender isso. Esse é o cenário de um clube de futebol. E é por isso que a busca pelo equilíbrio ela é fundamental aqui para que a gente tenha sucesso. Tá? Não tem como a gente ignorar, né, tanto o aspecto político, técnico e todos aqueles que estão envolvidos dentro de um clube de futebol, né? Mas para a gente tomar a melhor decisão é importante que a gente tenha toda essa leitura. Tá? Então, de novo, tá? Eu tô muito empolgado aqui com o desafio que a gente tem aqui, porque eu realmente acredito que com as pessoas que a gente tem aqui, com os processos que o Bruno implementou, com todas as pessoas que estão por trás, os acionistas, eu acho que dá para a gente fazer algo bem legal aqui. Ô, Pedro, bom dia, Igor, da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento atual do Atlético. Nessa temporada de 2025, os jogadores chegaram a treinar com o bolso do calção para fora, atraso de salário, o jogador entrando na justiça pedindo rescisão, empresários e clubes com parcelas pequenas reclamando de atraso. Isso afeta, de fato, a credibilidade do clube no mercado, principalmente após a transformação em uma SAF, quando o torcedor imaginou que isso não iria acontecer mais, né? Como que vai ser esse trabalho para tentar resgatar essa imagem do Atlético e para que isso também não aconteça, porque foi uma das promessas feitas, o Atlético vira SAF e esse problema passa a não existir mais, já que tem CPF todas as dívidas do clube. Excelente, porque realmente acho que esse talvez seja o ponto 1, né? Como recuperar a credibilidade, ou como ser bem visto pelo mercado. E aí, quando eu falo pelo mercado, é em todos os cenários, né? Clube para clube, né? Entre agentes, atletas, e para isso algumas ações são necessárias, né? E acho que existem princípios básicos, né? Como, por exemplo, honrar com os compromissos, né? Então, isso é o que eu venho discutindo bastante com o Thiago, principalmente no âmbito financeiro, que é essa equalização de fluxo, né? Para que a gente possa honrar com aquilo que a gente promete, né? Obviamente, você fala assim, Pedro, mas vai começar, então já está valendo, agora a gente vai... Não, porque há um período até para a gente entender, há um processo para que a gente consiga equalizar. E aí não falo só financeiro, tá? Estou dizendo em todos os âmbitos. Tá? Mas agora a gente tem uma outra ferramenta que nos ajuda, ou que nos empurra, que é o fair play financeiro, né? Então, de alguma maneira, há um agente externo que
pode afetar e muito mais a credibilidade do que já aconteceu antes, né? Não tem coisa pior do que a gente ser punido, né, pelo órgão regulador por não cumprimento das normas de competições que a gente mesmo participa, né? E aí acaba afetando a credibilidade em todos os outros cenários, né? Aqui a gente discute bastante, né? Nós estamos falando de uma SAF, né? Uma empresa de futebol, tá? Mas que todas as áreas, todos os departamentos estão conectados de alguma maneira. Então, quando a gente fala do futebol, de uma questão de salário, ele afeta a nossa área comercial, que quando vai vender patrocínio, vai, né, vender propriedades, fala assim, opa, eu não sei se eu quero estar atrelado a essa marca. Então, é um trabalho aqui coletivo, tá? Para a recuperação da credibilidade, ela é bem profunda aqui, mas ela é um processo, né? Não adianta a gente falar que a gente é sério, né? A gente precisa praticar, né? Então isso demanda um tempo de adaptação, tá? Mas um agente externo nos ajuda, né? Que ele nos força, né? Mas a gente tem uma estrutura de governança aqui dentro da SAF exatamente focado e pensando nisso, lembrando que os acionistas têm diversos outros negócios que também são afetados. Então é importante que a gente resgate um pouco essa questão de credibilidade para facilitar o trabalho de todos aqui. Pedro, tudo bem? Bom dia. Guilherme Frossar. Me permita voltar ao tema de formação de times, de reformulação para o ano que vem. Você falou da questão da eficiência, que a gente sabe que é muito importante, mas de toda forma, mesmo para fazer uma reformulação, mesmo com eficiência, necessita de muito investimento. O Atlético, ano passado, como disse o Cláudio, fez uma primeira janela muito forte, mas houve também saídas muito importantes naquele momento, né? E que, obviamente, significam entrada de dinheiro para o clube. A venda do Paulinho, por exemplo, foi uma das maiores da história. Nesse momento, o elenco um pouco enfraquecido, uma temporada não tão boa. Como que o torcedor pode entender de onde que vai vir esse dinheiro, de uma forma bem objetiva, para que haja essa reformulação que o próprio Sampaoli, nessa cadeira, vem cobrando coletiva após coletiva? Obrigado. Legal. Acho que mais para frente, depois vai ter uma coletiva do executivo de futebol, né, o Paulo, que talvez possa até trazer um olhar mais técnico, tá? Mas o fato é o seguinte, não necessariamente o que investe mais, investe melhor, tá? Então, quando eu falo de busca de eficiência, a gente entender qual o cenário, onde o clube está inserido, né, para que a gente possa fazer as movimentações de acordo com a nossa realidade, né? E a gente sabe que a nossa realidade ela não é a que hoje, por exemplo, tem Flamengo e Palmeiras, né? Então, não adianta a gente pensar que vai ter um nível de contratação no mesmo nível financeiro, né, do que Flamengo e Palmeiras. Não, nesse momento não. Isso é impossível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer manter a competitividade. E aí é o desafio do Paulo, do Luiz, do Sampaoli, né, que todos tenham conhecimento da realidade do clube para que a gente possa ter um alinhamento de expectativas em todos os sentidos. Tá? Aí eu falo torcida, interno, departamentos internos, para que essa busca pela eficiência, que eu tanto falo, que a gente consiga alocar os recursos que a gente tem da melhor maneira possível. Tá? Então, por isso a gente tem ferramenta, tem pessoas, tem processos, tá? Mas não adianta a gente criar uma expectativa que nós vamos fazer contratações bilionárias. Isso é impossível nesse momento. Espero um dia voltar aqui e falar das grandes contratações internacionais que o Galo vai fazer. Hoje não é possível. Bom dia, Pedro. Lucas Bretas, do site No Ataque do Jornal Estado de Minas. No meio do ano, o Bruno convidou alguns veículos de imprensa para uma conversa informal aqui na Arena MRV e foi dito que o clube precisava de um aporte na casa de 600 a 800 milhões para conseguir respirar. Queria saber se esse montante segue atual, pelo que você conhece do clube, ou se o valor necessário é maior para reduzir significativamente esse endividamento e o clube poder respirar, de fato. Legal. Mais importante do que o valor é como é que ele está desenhado na linha do tempo. Porque tem alguns que afetam mais o curto prazo, tem outros que não são necessários. Então, por exemplo, quando a gente discute dívida tributária, não faz sentido a gente falar, vamos fazer um aporte para pagar toda... Não, ele está refinanciado, né? Em algumas dívidas bancárias têm taxas interessantes, outras menos. Então, quando a gente pensa em aporte, qual dívida a gente vai atacar num primeiro momento, né, com as alternativas que a gente tem de aporte, enfim, de outros fundos e outras estruturas, né? O fato quando a gente pensa num aporte, ele vai ser, né, se ocorrer, ele vai ser especificamente destinado para dívida, né? A gente não vai ter um alto investimento no futebol, porque é até contraditório, né? Quando a gente fala, eu preciso de um aporte de 300, 400, 500, 600 milhões, né, para pagar dívida, né, mas eu vou sair contratando atleta. Então, há esse alinhamento aqui interno para a gente entender que as próximas movimentações que nós estamos debatendo, criando essas alternativas, serão feitas para essa destinação. Porque, a partir do momento que a gente ajusta essa estrutura de capital, a gente vai ter mais dinheiro para o futebol no médio prazo. Tá? No curto prazo, ainda não. Tá?
Bom dia, Pedro Juan Brito, do Portal Fala Galo. Quando fala do seu nome, em pesquisa, sempre foi muito destacado o trabalho que você fez no Flamengo, na reestruturação, lá em 2013. Então, eu queria saber, em relação a esse trabalho do Flamengo, a situação também financeira do Galo hoje, o que tem de semelhança e diferenças entre essas duas situações e o que foi feito nesse processo de reestruturação lá, que você entende que também pode ser feito aqui no clube. Obrigado. Ótimo. Obrigado pela pergunta, que foi muito discutido quando eu cheguei aqui. Falou, tá vendo o cara para fazer o que fez no Flamengo. A grande verdade é o seguinte, o momento de mercado era outro, o contexto era outro, né? O Galo é diferente do Flamengo, né? Naquele momento não existiam alternativas de capital, né? Você não tinha a lei da SAF, né? A gente não tinha o ambiente que a gente tem hoje, né? Talvez se eu fosse contratado para ir para o Flamengo hoje, certamente o remédio seria diferente do que foi feito lá a partir de 2013. Né? Por quê? Porque ali foi feita uma reestruturação no sentido que a gente fala orgânico, né? Sem aporte de fora, sem dinheiro de fora, né? Foi corte de gastos muito forte num primeiro momento, né? Fechar as torneiras, né? Para que num médio prazo ele pudesse, com as receitas, voltar a ser competitivo, né? E estamos falando de um projeto que começou em 2013, que teve alta performance ou títulos em 2019, se não me engano, 18, 19. Então nós estamos falando ali de 5, 6 anos. Hoje, o momento de mercado é outro, né? Quando a gente pensa numa reestruturação orgânica, a gente perderia muita competitividade. Hoje o volume financeiro do futebol é diferente do que era há 10 anos. Né? Então a gente não tem essa margem de erro, esse espaço. Né? E nem é o que a gente quer, né? Perder muito a competitividade, porque a gente começa a correr outros riscos. Porque afinal de contas a gente tem outros competidores hoje. A gente tem um Grupo City no Campeonato Brasileiro, a gente tem Red Bull, a gente tem multinacionais que estão competindo com a gente. Então a gente também não pode perder muito terreno, porque senão cria-se outra situação. Então a nossa visão aqui no Galo obviamente, né, a busca pela eficiência, mas não num corte drástico como ocorreu no Flamengo. É curioso que, enquanto UI, eu liderei o planejamento estratégico do Palmeiras. Né? E aí você fala, pô, mas então a receita de bolo foi a mesma? Foi completamente diferente. Né? Trazendo do Palmeiras, a gente vê hoje o nível de competitividade que ele tem, o volume financeiro, é muito mais por conta da reestruturação da base e a integração do futebol. Né? Então ele tem um volume de transferência de atleta, né, de venda de atleta, que permite com que ele consiga competir com o Flamengo hoje. Né? Não são só as receitas recorrentes, ele está fazendo um volume muito grande de venda de atleta. E eu acho que tem uma similaridade, eu acho que é mais próximo do que a gente vislumbra aqui no Atlético do que o que ocorreu lá no Flamengo lá atrás. Né? Aqui a gente tem que ser realmente o departamento de futebol integrado, base, a gente entender onde a gente quer chegar, para que aí sim, de fato, a gente tenha essa visão estratégica, porque de receita recorrente, por si só, a gente ainda não tem um volume para poder competir lá na frente. Então, é um processo, é um trabalho. Eu vejo mais similaridade com o que a gente, né, enquanto UI, desenhou lá no Palmeiras do que no Flamengo. Pedro, bom dia, Giovana Oliveira, da Rádio TMC. Eu queria que você falasse um pouco, você acabou de citar sobre o Palmeiras, as categorias de base, como fazer isso ser sustentável aqui no Atlético a longo prazo. Já tivemos uma grande reformulação neste segundo semestre de 2025 e também em relação ao futebol feminino. Se teremos o maior orçamento para essa próxima temporada de 2026, já estamos vendo algumas questões de renovações de contrato, mas realmente pensando em um futebol feminino mais forte para brigar também pelo título da Série A1 e também, quem sabe, ir para a disputa da Copa Libertadores. Ótimo, ótimo. Base e feminino, né, para trazer o Luiz tem feito um trabalho ali fantástico junto com o Paulo, tá? E com o Sampaoli, para pensar como é que a gente consegue potencializar a base vitoriosa que a gente tem, né? O Sub-17, o Sub-20, que fez uma excelente performance também nesse ano, né? Como é que a gente consegue usufruir, né, desses talentos que a gente tem, né, em termos de performance e até mercado, né, em termos de mercado na sequência, muito parecido com o que foi feito no Palmeiras. Quando a gente pensa no feminino, o grande objetivo dessa temporada foi conquistado, que é de fato o retorno para a primeira divisão. Então, a gente está discutindo bastante em termos de orçamento, linha a linha, né, como é que a gente consegue fazer com que o Galo consiga ser competitivo, né, nesse próximo ano, tá? Mas a gente tem que pensar até onde ele até onde a gente consegue fazer com que em que linha que ele vai estar em termos de competitividade, mas o grande foco ali é primeira divisão, que de fato a gente conseguiu, né, fazendo um paralelo feminino, e o da base não só a competitividade, mas que a gente consiga usufruir dentro do profissional. Mas para isso há uma linha
com um foco muito grande de integração, porque não adianta também a gente ter a melhor base, que foi um pouco do que aconteceu com o Palmeiras. Tá? Ele tinha a melhor base do Brasil, mas o perfil de atletas do profissional não permitia com que eles subiam. Então você acaba perdendo talentos, né? Não conseguindo nem monetizar, né? Nem financeiramente, nem de performance. Então esse é o trabalho que o Luiz, o Paulo e o São Paulo estão fazendo para que esse ano a gente consiga melhorar isso. Tá? Porque historicamente a gente ainda não tem esse selo, tá? Mas nós vamos ter. Bom dia, Pedro. Léo Brasil, do canal Léo Brasil TV e também dos canais Aqui é Galo. O torcedor, diferente de outras empresas, ele tem um interesse muito grande pela vida do clube. E um dos grandes questionamentos do torcedor é a questão da transparência, uma grande cobrança feita em alguns aspectos do clube. É bastante transparente, em outros, o torcedor ainda sente falta disso. O que em curto e médio prazo você pretende fazer para poder melhorar a questão da transparência para com o torcedor? Muito obrigado. Legal, Léo. Obrigado pela pergunta. É uma frente que a gente abriu aqui pensando em conteúdo. Né? Como é que, quando a gente fala lá do pertencimento da torcida, a gente fala também de conteúdo. Conversando com o Domênico um pouco mais cedo, né? Os encontros, por exemplo, do Por Dentro do Galo, né? Ou mesmo o Galo Logo Existo, né? Que a gente, né? As iniciativas que já existem aqui em casa, a gente está pensando como potencializar. Tá? O que eu posso talvez antecipar a gente sim vai ser mais aberto. Tá? A gente precisa entender que o conteúdo que a gente transmite, ou o conteúdo que a gente tem aqui, ele é peça-chave para a nossa engrenagem. Tá? Não só pelo pertencimento, mas em termos de mercado, em termos financeiros, visibilidade, e aí a gente vai ter um futebol melhor. Né? Acho que há um fluxo lógico nisso. Tá? E conteúdo é um dos pontos. Tá? Então, como é que o torcedor também se sente parte, né? Ou consegue ter conteúdos mais próximos, ter acesso a entender melhor a história que está ocorrendo no clube. Enfim, esse é um desafio aqui da área, não só de comunicação, mas de marketing, que é uma repaginada em termos de conteúdo. Tá? A gente já tem muita coisa boa, mas a gente quer alavancar isso. Tá? E eu não falo nem só de TV, etc. e tal, mas talvez criar alguns produtos, algumas situações para que o Galo seja mais atrativo, tá? Em termos de conteúdo. Bom dia, Pedro. André Ribas, TV Globo. Pedro, qual que é o tamanho real da dívida do Atlético hoje? André, a gente tem uma reunião, inclusive hoje à tarde, sobre isso, porque o ano não acabou, existem entradas ainda de recursos que a gente está esperando, tá? Então eu não tenho um número para te dar nesse momento. Tá? O fato mais importante do que a gente vai demonstrar no balanço, tá? É como é que a gente vai fazer esse casamento de fluxo. Para nós, esse é o mais importante. Quando a gente pensa numa alternativa no começo do ano, né, como o Rafa comentou, né, seja de fundo, seja de aporte, ou o que quer que seja, né, ele não vai ser afetado nesse balanço, porque, afinal de contas, o ano acaba agora, né, dia 31. Então, é interessante que a gente tenha a ciência de que não necessariamente a fotografia do balanço ela retrata a realidade operacional, a realidade do dia a dia. Tá? Então, que é nisso que a gente está muito focado agora. Né? Como é que a gente faz para cumprir com os requisitos novos que tem no futebol brasileiro, como é que a gente resgata a credibilidade, então a gente está muito focado nisso. Né? Mas eu ainda não tenho um número exatamente por causa disso, porque a gente está fazendo todas essas reclassificações para entender como é que a gente consegue tratar, que não necessariamente vai ser nesse dezembro, porque muitas não vão dar tempo. Então, talvez o balanço não em abril, né, já antecipando, talvez ele não vá retratar a realidade daquele momento. Tá? Mas estamos trabalhando principalmente naquelas que nos afetam do dia a dia. Tá? Então, esse é o nosso foco nesse momento. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Hudson Nash, do canal 3 em Fatos e canais Aqui é Galo. O Atlético vive altos e baixos na gestão recente. O que o senhor considera que estava sendo feito de forma equivocada e o que precisa mudar imediatamente? Hudson, a gente está com essa virada, né, essa mudança de gestão, né? Obviamente, a gente olha o retrovisor no sentido de aquilo que não deu tão certo, tá? Aquilo que a gente consegue melhorar, mas o nosso grande foco é o futuro, é olhar para frente. Tá? Então, por isso a gente está discutindo muito, quando a gente fala reformulação, processo,
pessoas, né, realocação de pessoas, sistemas, ferramentas. Eu acho que o nosso foco tá muito focado para frente, sabe? Acho que a gente já discutiu muito internamente aqui, debatemos bastante, inclusive com os acionistas, né? Algumas situações que a gente não quer mais que ocorram, né? Principalmente quando a gente fala em estrutura de governança, tomada de decisão. Eu acho que essa talvez seja a principal mudança agora para o futuro, para, não vou dizer acabar com os erros, porque isso é impossível, mas diminuí-los ao máximo, tá? Mas o nosso foco é muito não aquilo que a gente deixou de fazer, porque isso a gente pode ficar discutindo aqui a vida inteira, que a gente não vai resolver, porque as decisões já foram tomadas. Então a gente está muito olhando para como é que essa próxima temporada possa ser muito melhor do que a gente teve agora, tá? Bom dia, Pedro. Como que você pretende explorar novas fontes de receitas além da venda de jogadores? Obrigado. Esse é um trabalho muito forte, né? Eu comentei de conteúdo, né? Comentei um pouco da área comercial, de propriedades, né? O fato é que o mercado, se a gente compara com os nossos principais concorrentes, né? Principalmente quando teve o advento das bettings, a gente viu que o mercado aumentou muito, né? Foi criada até uma bolha, né? Nesse sentido, que a gente também precisa entender até onde ela vai. Então, já antecipando talvez alguns possíveis movimentos de mercado, a gente está olhando linha a linha todas as propriedades que nós já temos hoje, tá? E mais do que isso, as que a gente não explora hoje, tá? Ou as que a gente ainda não trabalha, tá? Então, por exemplo, falamos de conteúdo, né? Como é que a gente faz para explorar melhor, seja nossas mídias sociais, né? A nossa TV, os nossos documentários que devem vir mais para frente, enfim, esse talvez seja um desses pontos que vão acarretar em maior receita, tá? Então, obviamente, venda de atleta é um foco que a gente tem que ter, mas a gente também precisa entender o nosso perfil de elenco, né? Por isso eu comentei o exemplo do Palmeiras, né? Não adianta você ter a melhor base do mundo se ela de fato não atua, não tem minutagem. Então há uma discussão mais ampla, estratégica, né, em termos do departamento de futebol, mas acho que na parte de negócios a gente está discutindo bastante realmente como explorar propriedades que a gente não explora ainda hoje e mais do que isso, a gente potencializar, porque a gente tem um mar aí gigantesco, tá? Se a gente comparar com os nossos concorrentes, a gente ainda tem muito a percorrer. Bom dia, Pedro. Henrique Vilar, do canal Acredito. Pedro, a situação do Atlético, ela preocupa muito o torcedor na questão financeira. Porque o Atlético vem dando alguns passos, o Rafael até falou em passos aqui durante a sua apresentação, importante. O Atlético, ano passado, fechou operacional no positivo, esse ano a tendência é que feche também a rúbrica de compra e vendas. E o torcedor hoje, ele pede por mais contratações e não menos contratações. Como que você vai conseguir fechar essa conta, sendo que a dívida do Galo é muito alta, o aporte ainda não chegou e a situação do Atlético segue piorando a cada dia? É o equilíbrio que a gente está brincando da razão e emoção também, né? Obviamente que todos querem o clube mais competitivo possível, com o maior volume de contratações, né? Mas a gente tem que entender qual é o nosso cenário, nossa realidade. E todos aqui dentro do Atlético hoje têm essa ciência, tá? Então, a expectativa ela tem que ser a mais alinhada possível, tá? Em relação à torcida, é o ponto que eu falei, a gente precisa mais dela, né? Para que a gente esteja do mesmo lado da mesa, para que a gente tenha essa expectativa bem alinhada. Porque quando a gente fala da dívida, parece que é uma coisa que é fora do futebol, mas na verdade ela afeta completamente. A gente está discutindo contratação que, com uma estrutura de capital melhor ou com a dívida equalizada ou melhor trabalhada, a gente pode ter acesso a um volume maior financeiro para novas contratações. Então as coisas estão conectadas. Não adianta a gente achar que as coisas estão separadas. E hoje é uma correlação direta, né, de financeiro e performance, né? Não é coincidência que Flamengo e Palmeiras estão disputando todas as finais. É porque eles são os clubes mais ricos do Brasil. Ponto. Não é porque a camisa é mais bonita, porque a torcida é mais legal. Não, é porque eles são os mais ricos, né? E a gente viu esse movimento na Europa acontecer há 20 anos, né? Principalmente com os novos investidores que entraram lá, né? O Grupo City, né? Ele não tem a maior torcida do mundo, muito longe disso, né? Mas ele é competitivo e ele ganha os títulos por quê? Porque ele tem mais dinheiro. O Real Madrid é porque ele tem mais dinheiro.
Então, quando a gente pensa em dívida, fala, não, isso aqui não o futebol não é assim, está totalmente correlacionado. Então, se a gente não trabalhar, não estruturar aqui, a gente vai ficar todo ano aqui, né, se explicando que esse ano não vamos conseguir contratar, esse ano. Então, a gente precisa tratar a causa e parar de, vamos dizer assim, colocar de canto essas consequências como se fossem, não, depois a gente vê. Porque o depois acontece aqui todo ano da gente pensar, como reperfilar a dívida. Então, se a gente não atacar ali, a gente não vai conseguir ter um nível competitivo, e aí pensando num médio prazo, a gente não vai ter, a gente vai ficar todo ano se explicando aqui, que não é legal, que eu acho que é o que ninguém quer. Tá? Bom dia, Arthur do Lance Digital. Eu gostaria de saber outro aspecto em relação à nova fornecedora de material do clube. Como que o Atlético trabalha, porque a gente vê que em outros clubes entram novas fornecedoras e perde um pouco a identidade do clube. Como que o Atlético está trabalhando internamente para ter forte essa identidade, né, que é um dos pilares aí do torcedor atleticano? E outra pergunta relacionada a isso, em relação ao manto da massa, já tem conversas, né, com a Nike em relação a isso? O Atlético busca resgatar, que foi assim uma ação que teve muita identificação com o torcedor atleticano. Muito obrigado. Legal, Arthur. Depois a gente vai ter uma pauta especificamente sobre isso, mas a grande verdade, a gente está discutindo com o pessoal da Nike, né? Eles vieram aqui diversas vezes nessas últimas semanas, né? Inclusive o CEO veio para cá, né, para a gente discutir não só a questão de abastecimento, né, mas de novos produtos. Tá? Então, a gente quer realmente que esse alinhamento Nike e Atlético ele é muito boa para os dois lados. Tá? Isso que a gente frisou bastante. Né? Nós temos, né, uma massa, literalmente, né, não estamos falando aí de 9 milhões, 10 milhões de consumidores para eles, que para nós são nossos torcedores, né? E para eles, como uma grande multinacional, que o Galo seja uma grande plataforma, né? Que aí nós seremos beneficiados, a partir do momento que a gente faz parte dessa plataforma da Nike, e aí não só aqui, mas de maneira global. Então a gente está discutindo com eles todas as ações que eles fazem em outros lugares do mundo, que deram certo, né? A gente está aprendendo com eles, e eles estão aprendendo com a gente qual que é o nosso modelo, né? Como é que a massa consome, como é que a massa gosta, qual que é a nossa linguagem, né? Como é que funciona a nossa cultura. Então, isso está sendo discutido agora. Tá? Depois a gente vai ter uma pauta especificamente sobre isso para falar quais são os produtos, de que maneira, né? O manto da massa vai existir, não vai existir, enfim. Mas a gente está num debate final com eles que eu estou com uma expectativa bem grande. Tá? Ô Pedro, aqui. Henrique André da Itatiaia. Você e o Rafael falaram dos aportes, né? Qual que vai ser a origem desses aportes? É um aporte interno, um aporte externo? Como é que vai funcionar essa questão do investimento? Obrigado. Imagina. A gente de fato está discutindo todas as alternativas. Tá? Então, isso foi discutido dentro do âmbito de conselho, né? Dentro do âmbito dos parceiros, que na verdade a gente tem assessores contratados, né, para conversar com investidores. Então, a gente está discutindo quais são as alternativas para a gente identificar qual, de fato, é a maior aderente, né, que tem a maior aderência com aquilo que a gente quer aqui para o Galo. Né? Acho que a grande vantagem, por isso que eu falo que essa SAF aqui é diferente, a grande vantagem é que os tomadores de decisão são torcedores. Né? Eles não estão preocupados no sentido de uma saída ou de alguma coisa nessa linha. Né? Eles são torcedores. Então, isso por si só, e aí falando agora como executivo, também me traz um conforto de que nós vamos tomar a melhor decisão para o Galo. Né? Mas a gente não tem uma definição ainda 100% para eu te responder de maneira assertiva, mas posso te falar que a gente está discutindo todas as alternativas possíveis exatamente para, de alguma maneira, liberar o fluxo num médio prazo para o futebol, que é nossa vida. Um pouco próximo. O Rafael disse que está um pouco próximo, então tem uma tendência. Você pode falar dessa tendência, se vai ser externo ou interno? Não. Uma das alternativas, que foi o que o Rafael falou, né, são dos próprios acionistas atuais. Né? Então, há sim uma discussão interna se é a melhor maneira, não é, o que pode afetar em termos de governança, porque a gente tem que lembrar isso também. Vamos trazer um investidor de fora. O investidor de fora também vem com uma estrutura de governança no qual ele vai fazer parte. Tem aderência com o que a gente acredita? É o que a gente quer? Então, esse debate está sendo feito. Tá? O fato é que todo o conselho de administração está
está bem convicto, não só da necessidade, mas com um potencial sucesso, aí principalmente no primeiro semestre, que é o que a gente vislumbra. Obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro. Valeu, Valeu, gente. Obrigado, Bom pessoal. dia.